O nosso texto é Provérbios 3, versículo 21 até o 26. Diz assim: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Só mais uma vez, vamos fechar os olhos. Pai, estamos na tua presença, Senhor, e precisamos de ajuda para compreender a tua palavra, Senhor. Dá aos meus irmãos graça, dá a eles ouvidos que ouçam e que a tua palavra seja compreensível ao coração deles, Pai. A mim, que o Senhor me permita ser fiel na exposição da tua palavra, Senhor, e que o Senhor me dê também poder e sabedoria para expor a tua palavra de maneira que ela seja bênção na vida dos teus filhos, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, vocês sabem, eu estou pregando no capítulo 3, essa é a quarta ministração nesse capítulo, tá bom? Na verdade é a quinta, do versículo 1 ao 8, depois o 9 e o 10, depois o 11 e o 12, depois do 13 até o 20, agora do 21 ao 26. Na última mensagem que eu preguei, eu falei que esse capítulo ele é uma espécie de unidade de pensamento, querido. Ou seja, todo ele trata de uma orientação paternal. É um pai. Na verdade, eu diria que todo o livro de Provérbios pode ser lido por essa perspectiva, entendeu? De um pai e de uma mãe orientando os seus filhos. É incrível essa perspectiva no livro, entendeu? Filho meu, isso vai se repetindo muito ao longo das páginas do livro de Provérbios. Observe uma coisa, querido, há uma semelhança entre o versículo 1 e o versículo 21. No versículo 1 começa assim: filho meu, né? Está lá o texto. E se você vier para o versículo 21, começa da mesma forma, filho meu, tá bom? Há uma semelhança também, querido, entre o versículo 13 e o versículo 21. No versículo 21 começa assim: olha, feliz é o homem que acha sabedoria. E aqui nessa sessão que nós vamos estudar hoje, a ideia não é mais achar sabedoria, mas guardar a sabedoria, entendeu? Então, são conexões que você percebe no texto. Eu estou falando dessa unidade de pensamento que é o capítulo 3. É um só discurso do pai em relação ao seu filho, que eu poderia dizer é uma palavra de Deus como pai a nós como filhos, tá bom? Então, veja o versículo 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. O pai está dizendo ao filho mais ou menos assim: olha, filho, não perca de vista essas coisas. Que coisas? A sabedoria e o bom siso. Ele está se referindo aqui, querido, ao versículo 13 aqui, a sabedoria e o entendimento e o conhecimento, ou a sabedoria e o bom siso. Lembre-se, sabedoria, verdadeira sabedoria, bom siso, conhecimento, entendimento, prudência, todas essas palavras aqui são sinônimas e todas elas, de certa forma, descrevem o que é sabedoria. Eu falei disso quando eu preguei a sessão do versículo 13 até o 23, tá bom? Então ele está se referindo a essa sabedoria, a esse entendimento, ou a sabedoria e a prudência, ou ao bom siso, tá? São estas coisas, guarde essas coisas, porque olha só, filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Que coisas? Ele responde na sequência do texto: guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Então não se aparte isso dos teus olhos. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, mantenha, né, proteja a sabedoria e o bom siso. Guarde o que foi confiado a você, não perca de vista. E aqui, querido, eu quero trabalhar com vocês rapidinho esse conceito de sabedoria aqui. É muito interessante, irmãos. Na última ministração que eu tive com vocês, eu falei que a palavra mais usada para sabedoria
no livro de Provérbios é uma palavra hebraica chamada Hokmah. Aqui, Salomão não usa essa palavra. Na verdade, a expressão não é só sabedoria, mas verdadeira sabedoria. E ele usa uma palavra hebraica que eu não sei exatamente pronunciar. Da forma como está escrito, é tushiar. É o que está escrito. Essa palavra tushiar significa verdadeira sabedoria. Ela é diferente da de Hokmah, que é só sabedoria, tá bom? Na verdade, é uma outra maneira de Salomão falar de sabedoria. De acordo com o dicionário Strong, querido, que é um dicionário de hebraico e de grego, essa tushiah significa sabedoria sadia, sã. Significa também sucesso contínuo. Esse é o significado da palavra no dicionário. E isso quer dizer, querido, que a sabedoria aqui é a capacidade que traz progresso contínuo. Essa tushiah é uma sabedoria ou capacidade que traz progresso contínuo. Observe aqui que essa expressão aqui, verdadeira sabedoria, ela tem a ver, ela está sempre ligada à ideia de continuidade, entendeu? Veja, é a sabedoria ou capacidade que traz progresso contínuo. Essa palavra na literatura de sabedoria do Antigo Testamento é um tipo muito comum de literatura. Você pega, por exemplo, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né, Cantares, tudo é chamada de literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Ela é usada nessa literatura para descrever a sabedoria do Senhor que conserva uma pessoa no caminho certo. Veja, é a sabedoria de Deus que conserva, que mantém a pessoa no caminho certo. Ela dá a ideia de continuidade o tempo todo, entendeu? Então, essa expressão, a verdadeira sabedoria, ela traz consigo a ideia de perenidade, querido, de permanência. Dito de outra maneira, essa sabedoria, ela é uma sabedoria que permanece. Uma coisa é você achar sabedoria, a outra coisa é você manter essa sabedoria. Isso é interessante, querido. Curioso, na verdade. A gente vai trabalhar um pouco disso aqui, porque você vai perceber que Salomão aqui vai descrever sabedoria num processo muito prático da vida, né? Ele fala do deitar, do dormir, ele fala do andar, do tropeçar. Então ele tem na mente a ideia de que a sabedoria faz com que uma pessoa permaneça andando nos caminhos do Senhor, permaneça voltada para o Senhor, e essa atitude, querido, de permanecer voltado para o Senhor faz com que ele trilhe o seu caminho de maneira bem sucedida, tá? Então olha só, isso é a palavra tushiah, verdadeira sabedoria. A outra palavra é bom siso, né? Bom siso é uma outra palavra hebraica chamada mesimar. Gente, eu não sei se a pronúncia é essa, eu sei que está escrito dessa forma. Mesimar significa plano, ideia, tá? Essa palavra, ela tem algumas aplicações. Quando eu estava estudando, querido, eu pensei assim, puxa, será que eu levo isso aos irmãos? Como nós vamos trabalhar muito essas palavras, irmãos, elas estão por todo o livro de Provérbios. Então, eu vou dar a vocês, talvez eu vá repetir durante as ministrações, os conceitos, as aplicações, para ver se a gente tem uma noção real daquilo que vem sendo dito, vem sendo explicado pelo autor, entendeu? Então, a palavra mesimar, na maior parte das vezes, ela dá a ideia de esquemas ou tramas perversas que a humanidade elabora e que são contrários aos justos decretos de Deus. Então, na maioria das vezes, quando essa palavra aparece, mesimar, às vezes chamada de astúcia, ela tem uma conotação negativa. Ela é aplicada ao homem que é contrário ao agir de Deus, entendeu? Olha exemplo, no Salmo 10, versículo 2, está escrito assim, olha, com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Aí ele diz, sejam presas das próprias tramas que urdiram. Como eu sou obrigado a estudar, querido, quando você vai estudar essa questão poética, essa linguagem de sabedoria no Velho Testamento, você tem que estudar aquilo que ele chama de paralelismo, entendeu? Você é obrigado a ver essas coisas. O paralelismo basicamente é um texto que se divide em duas linhas. Aí tem vários tipos, pelo menos 4 que são os mais famosos.
a segunda linha contrasta com a primeira, traz uma ideia, é por isso é chamado de paralelismo antitético. Ele traz a ideia contrária da primeira linha. No outro paralelismo, a segunda linha ela amplifica, ela amplia, né, traz um entendimento melhor do que diz a primeira linha. É mais ou menos isso aqui, olha. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Lendo a segunda linha, de maneira explicada, ficaria assim, olha. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, que eles sejam presas das próprias tramas que urdiram. Então, a ideia aqui, a palavra aqui, mesimá, é tramas. Os ímpios são aqueles que tramam contra as pessoas, contra o pobre. O salmista está dizendo assim, olha, que eles caiam nas próprias tramas que eles elaboraram, que eles urdiram, entendeu? Então, tem essa conotação negativa. No Salmo 21, 11, a mesma ideia. Olha, se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-las. Quem é que está tentando aqui? Novamente são os ímpios, são as pessoas perversas que estão tramando, urdindo, querido, a palavra é interessante, urdirem, né? Planejarem, elaborarem intrigas. Intrigas aqui é mesimá. Novamente, ela tem uma conotação negativa. Em Provérbios 12, 2, o homem de bem alcança o favor de Deus. Isso aqui é um paralelismo antitético. O homem de bem alcança o favor de Deus. A segunda linha é o contrário da primeira. Mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. Entende? O homem de bem e o homem de perversos desígnios. Perversos desígnios, novamente, é a palavra mesimá. Então, ela tem esse sentido negativo. Ela vai aparecer muito na Bíblia com esse sentido negativo. Também, querido, e aí um outro sentido em que essa palavra ganha nas Escrituras Sagradas, ela descreve, a palavra mesimá descreve a intenção de Deus e assim transmite a ideia de propósito ou plano. Então, se por um lado ela transmite uma ideia negativa, né, de homens perversos tramando contra Deus, tramando contra o pobre, por outro lado essa mesma palavra traz a ideia de um plano de Deus. Olha só, Jó 42, 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Planos aqui é mesimá, só que aqui não é planos perversos, aqui são os planos de Deus, tá? Aí tem uma outra tradução aqui, eu não vou aqui ler tudo porque senão fica muito grande. Agora, o sentido que realmente interessa para nós, querido, é esse aqui. Em provérbio, essa palavra mesimá, muitas vezes transmite a ideia, o sentido de prudência, discrição e sabedoria. Entende? Ela tem uma aplicação nos outros textos, tem em Provérbios também, mas o uso mais frequente aqui, a verdadeira sabedoria em Provérbios, toda vez que ela aparece, ela tem esse sentido, querido, de prudência, de discrição e de sabedoria. Sabe aquela coisa que a gente fala muito, fulano é prudente, mas o que significa isso? E eu vou começar a trabalhar com vocês em Provérbios esses conceitos. A gente precisa ter esses conceitos em mente para poder, quando bater o olho no texto, irmãos, a gente ter uma noção do que está sendo dito. Prudência, querido. Essa palavra, de acordo com o dicionário Michaelis, ela tem dois significados. Primeiro, virtude que nos faz prever e evitar as faltas e os perigos. Veja como ela é muito parecida com o conceito de sabedoria que eu passei a vocês na semana passada, na última vez que eu estive aqui, e que eu vou citar novamente. Prudência é a virtude que nos faz prever e evitar as faltas e os perigos e que nos leva a conhecer e praticar o que nos convém. Também significa cautela e precaução. E por último aqui, prudência significa calma e reflexão ao tratar de assunto complicado ou delicado. Também significa ponderação e sensatez. Então, o que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que não é afoita, por exemplo, na hora de tratar alguma coisa, de resolver algum problema. Ela age de maneira calma e refletida. Ela é uma pessoa que pondera sobre as circunstâncias da vida. Isso é uma pessoa prudente, né? Também tem a ver com essa capacidade, querido, de prever e evitar perigos, sabe? Isso é prudência. A outra palavra é discrição, irmãos. Uma palavra interessante.
É lógico. Primeiro, é a característica de uma pessoa discreta, né? Qualidade de quem é recatado. Uma pessoa discreta é uma pessoa que fica na dela. Não é aquela pessoa que chega no lugar e ela é espalhafatosa, entendeu? Ela chega e todo mundo sabe que ela chegou. Não, é aquela pessoa que ela chega e quase não é percebida, porque ela usando uma linguagem nossa, ela fica na dela, entendeu? É também um atributo de quem respeita a privacidade alheia. Isso é uma pessoa discreta, entendeu? Ela não chega invadindo a privacidade alheia. Se ela chega numa casa, eu estou lembrando aqui do pastor Jair, né? O pastor Jair falando sobre protocolo, não lembro, lá no retiro. Protocolo, né? É saber como é que funciona, né? Se você chega na casa de uma pessoa e você não conhece bem como é que eles funcionam ali, a melhor forma que você tem é você observar um pouco para ver como é que... Só um exemplo, querido, olha. Uma das coisas que mais, assim, como lá em casa eu nunca entro em casa de sandália, então toda vez que eu chego na casa de alguém, a primeira coisa que eu olho é a entrada ali, o tapete na entrada, entendeu? Para saber se tem sandália ou não. Porque se não tem, eu sei que as pessoas entram calçadas. Mas se tem sandália na porta, eu sei que ali naquela casa as pessoas não entram calçadas. Na casa da minha mãe, por exemplo, você chega da rua, do jeito que você chega, você entra, entendeu? Na minha casa, se você vai lá, na hora que você chega tem um monte de sandália na porta, entendeu? É um hábito. Quer uma outra coisa? Eu estava lá na casa da minha mãe vivendo um drama, né? Na minha casa, eu fiz um acordo com minha esposa. Mulher reclamando de banheiro, o homem parece que não sabe fazer xixi, não sei o que tem. Eu digo, vamos fazer um acordo. Você limpa o cabelo que cai no banheiro, enquanto está tomando banho, na hora de pentear. E na hora que eu for fazer xixi, eu sento no vaso. Eu vou dar uma de inglês. O inglês é que faz xixi sentado no vaso, entendeu? Então eu fiz um acordo com ela. Eu me habituei a fazer xixi sentado no vaso. Está sempre limpinho. Você nunca vai ver o vaso da minha casa sujo. Sempre limpinho, entendeu? As bordas. Aí eu estou na casa da minha mãe e aí eu vivo um drama. Porque o hábito é muito forte, entendeu? É você, querido, respeitar a privacidade, seja de uma pessoa, seja de uma família. A pessoa discreta é aquela que é cautelosa com essas questões, entendeu? Ele não vai invadindo. Olha, eu conheço pessoas que se você chegar na casa dela e abrir a geladeira, ela vai explodir de raiva, ela não gosta disso. Então, na casa de alguém assim, irmãos, eu jamais abriria a porta da geladeira dela, entendeu? Eu pediria água. Protocolos, irmãos. Cada família tem um jeito de ser, entendeu? Bom seria que como igreja, como irmãos, a gente fosse sincero o suficiente para dizer aos irmãos, olha, na minha casa funciona assim. Como é que funciona na tua casa? Para a gente nunca cometer esse tipo de gafe, né? Na casa alheia. Eu sou muito cauteloso, irmãos. Tenho muito receio, na verdade, de não saber como é que a pessoa funciona, como é que é a vida dela. De repente você chega e invade um pouco a realidade da vida da pessoa sem querer, entendeu? Então, a discrição nos ajuda nisso. E por último, é a característica de alguém que sabe guardar segredo. Discrição, de acordo com Micaelis, é a característica de alguém que sabe guardar segredo, de alguém que é reservado. Você contou, acabou, entendeu? Veja, o nosso conceito aqui em Provérbios, a palavra sabedoria muitas vezes transmite a ideia de prudência, discrição e sabedoria. Sabedoria, eu só vou ler para vocês porque eu já disse isso aqui na última ministração. Sabedoria é a habilidade de viver, nesse conceito aqui. É um conhecimento prático que ajuda a saber como agir e como falar em diferentes situações. A sabedoria implica a capacidade de evitar problemas e a habilidade de lidar com eles quando eles aparecerem. A sabedoria também inclui a capacidade de interpretar a fala e a escrita de outras pessoas a fim de reagir corretamente ao que elas estão dizendo para nós. Irmãos, eu preciso memorizar esse conceito para eu tentar ajustar um pouco a minha vida a isso aqui, entendeu? Porque eu confesso a vocês, de todos os conceitos que eu tenho para trabalhar de sabedoria, esse é o que eu mais gosto, entende? É o que mais se aplica no dia a dia da nossa vida. Eu tenho aqui, irmãos, alguns textos bíblicos que eu vou pular, tá? Diante de tudo que foi exposto, né, podemos dizer que o conselho que foi dado ao filho, né, ou foi ordenado ao filho
mantenha a sabedoria e a prudência diante dos seus olhos, não os perca de vista. E observe que a partir de agora eu vou tratar bom siso como se fosse a prudência. Vou me referir sempre a bom siso como prudência, tá? Vocês não vão mais ouvir eu falar bom siso. A partir de agora é prudência. Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar hoje sobre os benefícios da preservação da sabedoria. Ou, como eu vou usar como tema para a mensagem que vai para o YouTube, os benefícios da sabedoria parte 2, porque nós vimos os benefícios da sabedoria semana passada. Só que a semana passada eram os benefícios de se achar sabedoria. Hoje é os benefícios de preservar a sabedoria. E aí, querido, eu vou te dar aqui, são 4 benefícios. Eu vou tentar ser rápido. Olha no versículo 22. Nós temos aqui o primeiro benefício. Na verdade são 2 que estão aqui. Versículo 22. Porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Voltando para o versículo 21 e lendo o 22 junto com o 21 para você entender. Deixa eu pegar bem aqui meu texto novamente. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Por quê, querido? Aí ele vai dizer por quê. Porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então nós temos aqui o primeiro benefício, querido, que é vida longa e felicidade. Salomão está dizendo que se mantivermos a sabedoria e a prudência diante dos nossos olhos, ou seja, se vivermos de maneira sábia e prudente, isso será vida para a nossa alma e adorno para o nosso pescoço. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, veja, parece muito claro que sabedoria e prudência produzem vida ou prolongam a vida. Essa é a ideia, entendeu? A ideia é de que uma pessoa sábia e prudente, ela viverá mais. Isso é muito fácil de ser provado. Basta pegar o versículo 1 e 16 do próprio capítulo 3, vocês vão ver isso. Olha o versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. E olha só a promessa: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Traduzindo, felicidade, vida próspera, entendeu? Então, uma pessoa sábia e prudente é uma pessoa que viverá mais e também viverá feliz. Como eu disse da última vez, a ideia de longevidade sempre vem acompanhada de prosperidade e paz, entende? Porque viver muito, mas viver mal não é muito benefício, não. Olha o versículo 16 do capítulo 3. O alongar-se da vida está na mão direita da sabedoria, e na sua esquerda riquezas e honra. O mesmo conceito, querido. Entretanto, veja, essa ideia de que uma pessoa prudente e sábia viverá mais é muito fácil. Agora, a ideia de que a sabedoria e a prudência serão adorno ao pescoço, esse é um conceito um pouquinho mais difícil de explicar. Me permita tentar explicar isso. Eu vou ler contigo o versículo Provérbios 1, 8 e 9. Abre bem rapidinho. Eu vou tentar te mostrar, querido, a ideia de que sabedoria e prudência, elas são adorno ao pescoço. E eu vou tentar mostrar que isso tem a ver com felicidade, tá? Olha o versículo 8 e 9 do capítulo 1 de Provérbios. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Queridos, guardar mandamentos, ouvir o ensino do pai, a instrução da mãe, tudo isso aqui é sabedoria, tá? Essas ideias aqui, elas estão sempre intercaladas. Eu disse isso na primeira ministração que eu fiz com vocês sobre Provérbios. Essas ideias, elas estão o tempo todo, instrução, ensino, mandamentos, tudo isso tem a ver com uma atitude de sabedoria. É sabedoria. Tanto é que sabedoria, num conceito que eu trabalhei aqui uma vez com vocês, sabedoria é apenas a capacidade de obedecer aos mandamentos de Deus, entendeu? Quem obedece é sábio. Por isso que, olha, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Por quê? Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Se você levar em consideração o contexto histórico, querido, é bem provável que o adorno no pescoço sugira a ideia de prosperidade e felicidade.
Isso justificaria algumas versões bíblicas. Olha só, para que você me entenda o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo provar a você que adorno ao pescoço traz implícito a ideia de felicidade e também de prosperidade, tá bom? Usei aqui Provérbios 1, 8 e 9 para mostrar isso a vocês. Agora eu vou voltar para o versículo 22 e vou ler esse versículo em outras traduções da Bíblia. Vou citar aqui a Nova Bíblia Viva, vou citar aqui a linguagem de hoje e vou citar também uma paráfrase de Eugene Peterson para mostrar a vocês como esses homens compreenderam o versículo 22 de Provérbios, tá? Olha só, se você possuir essas duas qualidades, sabedoria e prudência, terá sempre forças renovadas. Veja, você terá sempre forças renovadas. A ideia aqui é de longevidade. Tuas forças vão sendo renovadas constantemente. Eu quero dizer que você vai prolongando a tua vida, tá bom? Elas são, essas duas coisas, prudência e sabedoria, são como uma medalha de honra ao redor do teu pescoço. Dá a ideia, querido, de reconhecimento, sabe, público. Dá a ideia de prestígio, portanto, felicidade, alegria, entendeu? Então, veja como é que esses autores trataram disso. Se você possuir sabedoria e prudência, terão sempre as suas forças renovadas, e dando a ideia de longevidade. E sabedoria e prudência, elas são como uma medalha de honra ao redor do seu pescoço. É um reconhecimento público de alguém, entendeu? É uma forma de reconhecer alguém. Queridos, pense nisso. Você sendo reconhecido publicamente, isso traz implícito a ideia de alegria, traz implícito a ideia de felicidade, tá bom? Uma outra tradução, a Nova Linguagem de hoje, elas lhe darão vida, prudência e sabedoria te darão vida, uma vida agradável e feliz, novamente. E agora a paráfrase, ele diz assim, olha, essas coisas, sabedoria e prudência, guardarão sua alma viva e feliz, manterão você saudável e alegre. Se essa interpretação estiver correta, querido, então o primeiro benefício da manutenção da sabedoria é vida longa e felicidade. Só que essa é uma explicação que é oriunda das palavras que Salomão usou. Agora existe uma outra explicação que eu gosto muito também e que eu acredito que as duas coisas se complementam, entendeu? Eu vou citar alguém aqui que eu não lembro o nome. Ele diz assim, olha, a vida nesses versículos é representada como uma jornada, um caminho a ser percorrido. Então, vida aqui diz respeito à sua jornada nessa terra, tá? Por isso, precisamos de sabedoria e prudência para evitarmos os obstáculos escondidos nessa jornada. Não é o nosso conhecimento do futuro que fornece uma salvaguarda, mas o conhecimento daquele que mantém o futuro, que pode nos proteger de naufrágio. Não é você, ele está dizendo assim, olha, se você quer ter uma jornada tranquila, se você quer desfrutar de uma jornada feliz, você precisa de sabedoria e prudência, entendeu? Essas duas coisas nos ajudam a evitar os obstáculos dessa jornada. Agora ele diz algo interessante. Não é o conhecimento, não é conhecer o futuro que nos livrará de cair, de tropeçar, mas é conhecer aquele que conhece o futuro. Isso sim vai nos proteger dos tropeços na vida, entendeu? É conhecer aquele que é capaz de nos impedir de cair e nos apresentar diante de sua presença gloriosa com muita alegria. Isso é que nos fornece o seguro de vida de que precisamos. Esse é um conceito interessante, irmãos. Eu gosto dessa ideia aqui. Sabedoria e prudência faz com que a gente evite os obstáculos que nós vamos presenciar, vivenciar. Mais ainda, sabe, sabedoria e prudência nos leva a buscar em Deus aquele que pode, aquele que nos orienta, aquele que nos ajuda, aquele que tem o poder até mesmo de nos livrar de muitas dessas circunstâncias negativas, se nós estivermos vivendo em comunhão com o Senhor. É esse conhecimento do Senhor que nos ajuda na nossa caminhada. Agora vejam, se levarmos em consideração que a sabedoria, que a verdadeira sabedoria só pode ser encontrada em Deus, podemos conciliar os dois conceitos.
de longevidade e felicidade com esse conceito aqui da sabedoria como uma jornada de vida, entendeu? Funcionaria assim, querido, olha, se mantivermos a sabedoria e a prudência diante dos nossos olhos, viveremos nossa jornada neste mundo de maneira feliz e com abundância de vidas. Por quê? Porque a sabedoria, querido, e é isso que é importante, ela sempre nos levará para Deus. Irmãos, não há sabedoria em nós sem que ela nos leve para Deus. O ímpio que diz não acreditar em Deus, ele pode ter todos os títulos que tiver, querido, entendeu? Mas jamais será considerado uma pessoa sábia. Nesse aspecto, eu nem uso o conceito de sabedoria que vem dos dicionários, porque quase todo o conceito que vem desses dicionários, o Michaelis, esses outros, que tem aí o Aurélio, quase todos eles associam sabedoria com conhecimento, com um vasto conhecimento, entendeu? Como diz o Hernando Dias Lopes, você pode memorizar todo o livro de Provérbio e ainda ser uma pessoa tola. Tem a ver com conhecimento, com certeza. Mas um conceito muito simples de sabedoria é a capacidade de viver aquilo que você sabe, de praticar aquilo que você sabe. Então olha só, você pode, eu vou dar exemplo de mim mesmo. Eu estou terminando agora a minha 17ª leitura da Bíblia. Eu posso ler a Bíblia 100 vezes, querido, mas se eu não passar a viver os conceitos que eu estou aprendendo ali, isso jamais será considerado como sabedoria, porque a sabedoria só se torna sabedoria de fato quando eu passo a praticar aquilo que eu sei. Então eu posso saber de muita coisa. Você vai ver muitas pessoas inteligentes, cabeções, entendeu? Mas que são tolos. Gente com todos os títulos, alguém brincando, né? PhD, PhE, não importa o título. Se ele não consegue viver aquilo que sabe, ou se aquilo que ele sabe não o aproxima de Deus, ele não pode ser considerado uma pessoa sábia. Sabedoria tem a ver com o conhecimento de Deus e com a prática daquilo que nós aprendemos, sabemos. Assim, o segundo benefício da sabedoria é viver seguro, irmãos. Olha o texto. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. A sabedoria e a prudência farão com que trilhemos nossos caminhos de maneira segura, não permitindo que os nossos pés tropecem. Essa é uma ideia muito recorrente na Bíblia. Olha o Salmo 37, no versículo 24 e 23. Olha só. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, tem prazer. Se cair, veja, querido, isso aqui é interessante. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Agora, olha o Salmo 91:11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Tanto Salomão, querido, como o salmista estão falando de um viver em segurança, de uma proteção oriunda de um viver sábio e prudente, mas indo um pouquinho além, fruto também da nossa relação com o Senhor. Isso não significa que nós nunca tropeçaremos ou que nós não passaremos por crises e tribulações. Significa que o Senhor estará conosco em todos os momentos de nossas vidas, principalmente naqueles mais difíceis, e Ele nos socorrerá sempre que for preciso. O sábio, ele, na sua sabedoria, ele vai evitar de todas as formas o problema. Na sua sabedoria, mesmo não conseguindo evitar o problema, ele vai saber lidar com o problema. Mas se além disso, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, né? Mas se além disso ele não conseguir, ele tem a certeza, querido, de que ele não está sozinho. Olha, querido, é muito importante, irmãos, que a gente saiba que nós não estamos sozinhos. Se você adquirir essa sabedoria, esse entendimento de que você não está sozinho,
independente das circunstâncias que você está atravessando, se houver no coração a certeza de que Deus está conosco, irmãos, isso nos fortalece, isso nos habilita a vencer as crises que nós passamos, entende? Então uma pessoa sábia, ela vai viver segura. Mesmo quando essa segurança for ameaçada, ela sabe que há um Deus no céu que o socorre, que estará ali para socorrer quando ele precisar. Gosto demais desse salmo aqui, irmãos. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho tem prazer. Dá a ideia de que ele vai caminhar sempre firmado, né? Mas aí ele diz assim, olha, se cair, é uma possibilidade, irmãos. Entende? É uma possibilidade. Porém, se ele cair, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Entende? Ser sábio é você tentar de todas as formas evitar problemas, querido. Se não for possível, tentar resolvê-los. E se mesmo assim, querido, eles te alcançarem e você tropeçar lá na frente, saiba que o Senhor não permitirá que você fique prostrado. Ele está ali para te socorrer. Isso é um consolo, irmãos. Isso traz alívio para o nosso coração. Terceiro benefício, querido, da sabedoria e da prudência: um viver livre de ansiedade. Quando te deitares, irmãos, isso é tremendo isso aqui. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Dependendo da sua tradução, o teu sono será doce, será agradável. Uma das recompensas de um viver sábio, irmãos, é a ausência de ansiedade. A ansiedade, querido, ela é uma emoção que faz parte da vida do ser humano, entendeu? É um sentimento comum quando nós nos deparamos com problemas, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja diante de situações difíceis. O problema, querido, é quando este sentimento começa a assumir o controle da nossa vida, entendeu? Aí as complicações de fato aparecem. E junto com as complicações, irmãos, vem a incapacidade de ter uma boa noite de sono. De maneira bem prática, a ansiedade é um dos fatores que mais tem causado insônia no homem moderno. Assusta isso, não assusta? Biblicamente falando, querido, a ansiedade, ela é o resultado da falta de sabedoria. Veja 2 salmos para você pensar. Por isso, é o salmista dizendo, por isso posso me deitar tranquilo e dormir em paz. Quando acordo, me sinto seguro, porque o Senhor cuida de mim. Veja o que ele está dizendo, querido. Olha, por que o salmista consegue dormir em paz? Porque ele sabe que Deus está cuidando dele. Por isso. Ele não está dizendo assim, olha, eu durmo em paz porque eu não tenho problema. Não tem nada a ver. Eu durmo em paz porque as contas estão todas pagas e eu estou tranquilo. Não. Eu durmo em paz porque eu sei que Deus cuida de mim. Agora veja 4:8, Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe bênção mais tremenda do que deitar e logo pegar no sono? Deixa eu perguntar aqui para vocês. Não me responda, não precisa levantar a mão. Mas quantos de vocês aqui têm dificuldade de dormir? Deita, mas não consegue dormir quando deita. Ou então, não precisa levantar. Ou então, querido, deita, dorme um pouquinho, mas aí acorda e não consegue dormir mais. Isso geralmente, querido, é causado por ansiedade. Não estou dizendo que toda insônia tem como causa a ansiedade, mas no geral, essa é a causa principal da ansiedade, entendeu? Deitar e dormir, irmãos, coisa tão boba, né? Tão simples. Eu fiz uma pesquisa hoje, querido, e eu fiquei assim horrorizado. De acordo com a Associação Brasileira de Sono, aproximadamente 70 milhões de pessoas sofrem de insônia só no Brasil, irmãos. Irmãos, é praticamente 1/3 da população adulta brasileira sofre de insônia. Já pensou? Somos 210 milhões de pessoas no Brasil hoje.
73 milhões têm dificuldade para dormir, irmãos. Essa ideia do salmista aqui, em paz me deito e logo pego no sono, irmãos, isso aqui é um milagre para muita gente. É muita gente que daria tudo por uma boa noite de sono, irmãos. Quando a minha mãe foi internada, minha mãe estava 3 noites sem conseguir dormir, entendeu? Sem conseguir dormir. Aí ela se encostava numa cadeira durante o dia, aí ela tirava um cochilinho ali. E aí por isso ela já não dormia mais à noite. Dores. No caso dela não era. A insônia era causada pelas dores que ela estava sentindo, entendeu? Mas, querido, assim, se eu estiver fazendo alguma coisa e eu demorar demais para dormir, aí deu, por exemplo, 2 horas da manhã, 2:30, se eu não dormir, irmãos, eu começo, aí vem a inquietação, aí vem aquela fadiga na mente, sabe? Eu não consigo concentrar, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais orar, e aí você fica bolando de um lado para o outro. Irmãos, pensa numa coisa. A melhor coisa que tem é você deitar e dormir. Irmãos, é uma bênção. Eu fico pensando assim, tem muita gente que fica lutando, pedindo um monte de bênção, quando boa parte da população, o que elas mais querem é simplesmente deitar e dormir. Pense, 73 milhões de pessoas no Brasil sofrem de insônia. A promessa da sabedoria e da prudência é que você viva sem ansiedade. Vou citar mais uma vez, querido, um dos conceitos que eu mais venho utilizando aqui, é o que eu mais gosto. Sabedoria é a habilidade de viver. É um conhecimento prático que ajuda a saber como agir, como falar em diferentes situações. Implica a capacidade de evitar problemas e a habilidade de lidar com eles quando eles se apresentam. O que eu estou dizendo? O verdadeiro sábio é aquele que, mesmo não conseguindo evitar os problemas ou resolvê-los quando eles surgirem, ainda assim não será vencido pela ansiedade. Por quê? Porque o seu coração estará firmado naquele que tudo pode. É o que nos dá a vitória, irmãos, sobre a ansiedade, é confiança no Senhor. É a ideia de descansar em Deus. Eu sei que para muita gente isso é um conceito difícil, irmãos. Descansar é você levar um problema para Deus e permanecer ali diante de Deus até que Ele traga paz para o teu coração. Lembra lá de acho que é Ana, né? Em 1 Samuel 1, ela está angustiada, coração perturbado, porque o marido tem 2 esposas, né? É Ana e Penina, né? Penina tem filhos, Ana não tem. E ela está sofrendo, aquilo tirou a paz, aquilo gerou uma ansiedade no coração dela. Ela vai para diante de Deus e ela começa a desabafar, ela vai colocar tudo diante do Senhor. Ele está ali olhando, como Ana não está falando, pronunciando, apenas ele começa a olhar para ela e ele tem uma impressão, ela está bêbada. E ele vai repreender ela. E ela disse, não estou bêbado. Eu estou colocando para fora a angústia do meu coração. E ele dá uma palavra para ela. E ela saiu dali em paz, irmãos. Quando Ana se levantou, que ela saiu do templo, o seu coração estava em paz. A ansiedade tinha deixado ela, entendeu? Faz bem, querido, quando a gente busca a Deus por alguma coisa, né? Eu não sugiro que se faça isso como regra, entendeu? Achar que eu só posso sair diante de Deus quando eu tiver paz no meu coração. Mas posso dizer a você, atestar a vocês, baseado em alguns textos bíblicos e em experiências de algumas pessoas, muita gente, quando ela vai para diante de Deus com algum problema, ela só sai dali quando Deus traz paz para o coração, entendeu? A paz para essas pessoas significa que Deus está confirmando, está ouvindo e vai atender aquilo que ela está pedindo, entendeu? Como no caso de Ana. A gente precisa, irmãos, mesmo que você não fique até essa paz surgir, mas é necessário que ao levar um problema para Deus, eu possa confiar nele, que ele de fato vai resolver. Isso não significa, irmãos, e eu tenho sempre esse medo, isso não significa que você levou o problema para Deus hoje e nunca mais ore por ele e nunca mais faça nada por aquilo. Não é isso, irmãos. O que eu não posso eu levo o problema para Deus, apresento a Deus o problema hoje, e quando mais tarde eu estou de novo angustiado do mesmo jeito, ansioso do mesmo jeito, e eu fico
Não, a gente precisa aprender a descansar, irmãos. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. É só assim que nós experimentaremos paz. Eu tenho um texto, irmãos, eu não sei se dá tempo de ler ele todo por causa do nosso horário, mas eu tenho um texto de Mateus 26, Mateus 6, do 25 até o 33, que fala sobre essa segurança de não viver ansioso. Eu vou dar só um resumo para vocês, né? Eu vou dar um resumo só, para que você entenda. Não vou citar o texto porque é muito longo. O sábio, por conhecer a palavra de Deus, sabe que aos olhos de Deus, ele é muito mais importante do que pardais ou que os lírios do campo. Também sabe que nenhuma preocupação pode acrescentar um minuto sequer à sua existência. Mas principalmente, querido, sabe que a prioridade da sua vida não são as coisas desse mundo, e sim uma busca incessante pelo estabelecimento do reino e da justiça de Deus. Eu estou basicamente resumindo esses versículos aqui, entendeu? Sábio é ser isso. Se Deus alimenta os pardais, o Senhor Jesus diz: olha, vocês são mais importantes do que os pardais. Se Ele veste os lírios do campo, o Senhor diz: olha, vocês são mais importantes do que os lírios do campo, né? Os ímpios é que ficam buscando essas coisas o tempo. Vocês não. Há um Pai lá no céu que conhece vocês, que sabe o que vocês precisam. Mas aí vem uma condicional: invista no reino, priorize o reino, porque Ele vai suprir essas coisas. Então ser sábio, querido, não é rejeitar ou tratar como se isso não tivesse importância. Mas ser sábio, querido, é deixar de lado um pouco as coisas desse mundo e priorizar, querido, o estabelecimento do reino de Deus aqui, entendeu? Porque quando nós fazemos isso, irmãos, eu gosto sempre de usar uma linguagem financeira. É mais ou menos assim: Deus chega para mim e diz assim: Adilson, cuida das minhas coisas, que eu cuido das tuas. Ser sábio é isso. Nós vivemos um drama, irmãos, e eu não me canso de me repetir, porque é a observação que eu faço não só de nós aqui, mas que eu faço do cristianismo de uma maneira geral. Nós focamos nas coisas erradas o tempo todo, irmãos, e deixamos a prioridade de lado. Aí a gente mergulha em problemas, em dificuldades, em crises. Só 2 textos rapidinho, eu já citei isso aqui a vocês, eu já preguei sobre isso aqui. Filipenses 4, 6 e 7, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Se fizermos isso, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Irmãos, novamente, ser sábio é viver livre de ansiedade, irmãos. Ser sábio é você saber que você não precisa, querido, gastar todas as tuas forças lutando com um problema. É lógico, aquilo que está ao teu alcance fazer, vai e faça. Fez o que estava ao teu alcance, não resolveu? Então pare de lutar um pouco, querido, e leva isso para Deus. Apresente o problema a Deus, e Ele vai cuidar de você. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo. A ansiedade, portanto, é fruto da falta de confiança em Deus e nos seus planos eternos. Sendo assim, é aconselhável, é sábio que nós abandonemos a ansiedade e passemos a buscar a sabedoria e a prudência, porque assim nós poderemos, irmãos, desfrutar de uma boa noite de sono. Dormir, irmãos, coisa mais básica do que isso não existe. Mas tem sido uma dificuldade para muita gente. E muitas vezes por falta de sabedoria, por falta de conhecimento da palavra. Ou às vezes não é nem tanto falta de conhecimento, é falta de viver aquilo que a gente sabe, entendeu? Por isso que eu digo que é falta de sabedoria. Eu sei o que tem que ser feito, mas não faço. Eu sei o segredo para não viver ansioso, mas não o coloco em prática. Por último, um viver sem medo, irmãos. A sabedoria e a prudência, elas produzem em nós essa capacidade de viver a vida sem medo. Não temos o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. A palavra pavor aqui, querido, significa medo mesmo, tá? Terror.
A ideia do autor aqui é que uma pessoa sábia e prudente, ela não viverá refém do medo, entendeu? Ou seja, né, o medo dos perversos, ou das pessoas más, né? Ou seja ainda medo dos inimigos. Se você olhar para o contexto histórico lá de Salomão, né? Quando as nações viviam em pé de guerra, você poderia estar aqui tranquilo, de repente vem uma nação contra você, entendeu? Então, medo dos inimigos que poderiam atacar a qualquer momento, ou ainda, até mesmo, querido, de acordo com o ensino bíblico, medo dos castigos divinos. Você vai pegar nos textos bíblicos, vai perceber isso, principalmente em sabedoria, nesses livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Você vai perceber que há um medo de Deus, na verdade, do castigo de Deus. Então, o sábio e o prudente é aquele que não vive refém desse medo, querido, tá bom? Agora, veja, alguém disse o seguinte: olha, a ausência prometida de medo não significa que nenhuma experiência inesperada e desagradável nos aconteça. Não é isso, tá bom? Novamente, irmãos, para que fique bem claro, o sábio é aquele que vai viver por muitos dias, vai viver uma vida longeva, feliz. O sábio é alguém que vive seguro. Sabedoria é viver livre de ansiedade. Sabedoria é viver livre de medo. Isso não quer dizer, querido, que essas coisas não possam se abater sobre você. Não é isso, irmãos. Porque senão a gente tem que rasgar esse negócio aqui. Porque nunca houve, nunca haverá um homem que passará pela jornada da vida sem experimentar essas coisas, entendeu? A sabedoria não é esse livramento total dessas coisas, mas em si, querido, é a habilidade para lidar com essas coisas quando elas nos acometem, tá? Então, a ausência prometida aqui de medo não significa que nenhuma experiência inesperada e desagradável nos aconteça. Pode acontecer. Na verdade, eu diria, vai acontecer. A sabedoria nos faz entender, querido, que nada nos acontecerá que não faça parte do plano específico de Deus para a nossa vida, por mais difícil que seja a experiência. Ouça isso, irmãos. É o entendimento de que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. É o entendimento dessa verdade que é o antídoto com relação ao medo. Eu preciso compreender, irmãos. Ser sábio é saber que mesmo que eu passe por momentos difíceis na minha vida, mesmo que eu passe por tribulações, por momentos de dor, que eu viva um momento de ansiedade, é eu saber que tudo isso faz parte de um plano de Deus para a minha vida. Tudo isso está dentro da vontade de Deus. Tudo isso vai cooperar para o meu bem, irmãos. Querido, quando a gente não tem isso em mente, sofrer é um negócio muito complicado, entende? Eu estive lá com minha mãe. A angústia dela, o medo dela de ir para o hospital. O medo é uma coisa impressionante. E eu disse para ela: mãe, quando eu vi ela no sábado, eu fui lá, orei com ela e disse: mãe, confie no Senhor. Confie no Senhor. Tire os seus olhos do problema. Eu sei que é difícil, mas tire os olhos do problema, da dor. Olhe para Deus. Confie nele. Irmãos, se você pertence a Deus, tudo que te acontece, absolutamente tudo, até os teus erros, vou mais longe, até os teus pecados, vão cooperar para os planos de Deus na tua vida. Esse é um ensinamento bíblico, irmãos. É isso que diz a palavra de Deus. Não estou incentivando ninguém a pecar, só estou dizendo que Deus vai usar tudo que te acontece para que o plano dele na tua vida se cumpra, para que você seja semelhante a Cristo. Entende? Então, viver sábio, querido, viver de maneira prudente, é, acima de tudo, ter essa consciência reinando no nosso coração permanentemente, querido. É ter essa certeza
dominando o nosso coração, a nossa mente o tempo todo. Eu posso não entender o que está acontecendo, eu posso não compreender, eu posso não ver uma solução para aquilo que eu estou vivendo, eu posso até mesmo estar sentindo dor por causa daquilo que eu estou passando, mas de uma coisa eu tenho que ter certeza, irmãos: Deus está no controle daquilo. Isso é sabedoria, irmãos, sabedoria espiritual. E é essa sabedoria que nos habilita a viver uma vida vitoriosa, entende? E encerrando, querido, observe uma coisa interessante. Observe que Salomão, ele nos dá uma explicação do porquê o sábio desfruta desses benefícios. E qual é a explicação? Olha o versículo 26, irmãos. Veja como é perfeito isso aqui. Por que o sábio e o prudente, ele vai viver uma vida longeva, ele vai desfrutar de prosperidade, de paz, de felicidade, ele vai viver seguro, livre da ansiedade, livre do medo? Por quê, querido? Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Em outras palavras, porque Deus está no controle da tua vida, entende? Ele está na direção, irmãos. Eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, mas o porquê está relacionado ao versículo 5. Pode até ser, irmãos, entendeu? Mas eu acredito que o porquê fecha um pensamento aqui. Aqui, esse discurso se encerra. O que vem depois do versículo 27 são conselhos práticos para a vida, entendeu? Mas o discurso se encerra aqui. Então essa certeza, irmãos, brota de saber que Deus é a nossa segurança. Me permita aqui, é quase blasfemo isso, mas me permita colocar aqui: Ele é o nosso guarda-costas, irmão. Entende? Ele dará ordem aos seus anjos para que nos guarde, para que nos livre. Ser sábio é ter isso no coração, é saber disso, é acreditar nisso, é confiar nisso. Ser sábio, querido, é descansar nessa certeza. Ok, querido? Nós vamos fechar por aqui, porque nós já passamos do nosso horário. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos, Pai. Te louvamos porque temos o privilégio de ouvir a Tua palavra. Te louvamos porque temos o privilégio de conhecer a Tua palavra, Senhor, de ser instruído pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos faz sábio, a Tua palavra nos faz prudente, Senhor. E vivê-la é o maior testemunho de sabedoria que alguém pode dar, Senhor. Obedecê-la é o maior sinal de sabedoria que alguém pode manifestar. Portanto, Senhor, nos ajude e nos capacite a viver a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém.